Conseguem ver, certo? Sim, Aimee? conseguimos. Já. Conseguimos, sim. Bem, são dois. Fala sobre hiring e onboarding, que é basicamente contratação e Joel Caminhos, né, boas-vindas aos nossos novos colaboradores, né, ou colegas da equipa. Eu vou, nesta pequena apresentação, falar rapidamente quem sou, né, para quem não me conhece, contar aqui uma pequena história de como é que entrei aqui percebo aqui desta área de contratação. Depois entramos um bocado mais para o tema, né, que é a contratação, quem somos, quem é o candidato ideal, as entrevistas, vamos falar dos testes psicotécnicos e depois vou dar algumas dicas para uma boa entrevista, né, uma entrevista correr bem. Depois temos o onboarding e finalmente as perguntas e respostas para quem tiver. Rapidamente, quem eu sou? Sou Adilson Vieira, sou licenciado em Negócios de Gestão, numa tradução literal, e tenho uma pós-graduação em Gestão Aplicada, tenho experiência em Gestão de Projetos, Consultoria, Relações Públicas, Gestão de Projetos e Gestão de Parcerias. Habilidades, eu trabalho muito com dados, não pus aqui o Excel, que é a minha ferramenta principal, mas também trabalho com Tableau, Power BI, que são duas ferramentas para gestão de dados e visualização de dados, né? Também percebo aqui de SQL, Postgre, um bocado de programação. Aqui na programação, R foi o que eu dei também durante os meus anos de estudante, que é a linguagem R, mas também percebo um bocado de JavaScript, HTML, Python e Ruby, que são aqui alguns dos meus skills. Passatempo, basquetebol, kickboxing e gosto muito de ver documentários. Né? Pequena história, como é que estou aqui nesta área de gestão de projetos? Eu tive gestão de projetos desde gestão de projetos, obviamente, na universidade, né? É uma das cadeiras para quem faz business, quem faz gestão. No entanto, não é a minha área de especialização, né? Estou mais nas finanças e gestão de projetos. Estou aqui no Recursos Humanos muito porque trabalho desde o meu primeiro emprego com recursos humanos e desde o meu primeiro emprego estive envolvido em processos de recrutamento em que tive que participar de processos e escolher novos colaboradores e novos colegas, né, para nossas equipas. Continuo a fazer isso. Neste momento trabalho para um banco nacional e continuo a estar muito envolvido na contratação de novos colaboradores, principalmente novos talentos, que estejam muito ligados à inovação e com uma mente aberta, criativa e com uma mente muito aberta à crítica, né? O critical thinking, né? Conhecido assim. Vamos entrar aqui mais para o tema, contratação. Como é que podemos aqui encontrar o candidato ideal, ou como é que vocês podem encontrar o candidato ideal? E o que é que precisam para tal, né? Primeiramente, eu tentei escolher fazer aqui isto aqui não é único ou definição firme, né? É obviamente aberto, e são sugestões. E eu aqui aconselho, né, numa primeira fase, a minha primeira sugestão é desenvolver um perfil ideal, né, para a área que procura, né, para a tarefa que precisa, né, e esta pessoa, muitas das vezes, tem que ter aqui uma habilidade, uma capacidade de multitasking, né, que não esteja só com a mente focada numa só área. E isto aqui é ideal para startups. As startups não precisam de pessoas totalmente focadas ou especializadas numa só área. Tem que ter uma mente mais aberta, tem que ter uma visão mais transversal, porque tem que trabalhar e tem que pôr a mão na massa muitas das vezes em pontos críticos da empresa que nem nada a ver nada tem a ver com a sua área de formação ou especialização profissional.
esta pessoa também deve ter capacidades de comunicação boas, né? E boa capacidade de trabalhar em equipa, né? Depois, temos aqui a questão da comunicação com o RH. O RH, caso a vossa empresa, a vossa startup tenha uma área de RH, caso não, falar com o fundador, os vossos co-sócios, ou a pessoa responsável pelo recrutamento, e comunicar aqui que possíveis mudanças esta nova contratação trará à equipa, né? Quais são as áreas que serão alocadas a essa pessoa, o que é que ela vai fazer exatamente, e como é que irá contribuir também para o crescimento da própria equipa. E depois, é fazer aqui a monitorização, né? Que monitorização do setor em que vão contratar, principalmente para startups que estão muito ligadas à tecnologia e inovação, né? Os setores estão constantemente a inovar. E aqui um grande exemplo são programadores. Muita gente quer ter um site ou quer criar um aplicativo e não acompanham a dinâmica da própria evolução desse setor. E quando vão procurar um programador, dão requisitos que nada têm a ver com o que eles realmente querem, né? E tem que tentar aqui perceber melhor como é que funciona o setor, quais são as habilidades que vão precisar. Falei aqui de algumas linguagens. Qual é a linguagem apropriada para criar, por exemplo, um website, ou qual é a linguagem apropriada para criar um software, uma aplicação móvel, que são três coisas totalmente diferentes e têm linguagens próprias, apropriadas para essas três coisas, né? Esses três pontos. Depois, quem é o candidato, ou quem será esse candidato, né? Como é que poderão escolher, quais são as formas de escolher? Primeiramente, a experiência profissional. E quando eu falo de experiência profissional, não estou a falar de contratarem só pessoas com experiência profissional, né? Também devem contratar pessoas que não têm experiência profissional. Mas como é que depois conseguem fazer aqui uma distinção, ou melhor, como é que conseguem analisar se essa pessoa realmente trará aqui valor para o vosso negócio ou para a vossa empresa? Há várias formas, né? E eu vou falar aqui de testes psicotécnicos, mas o primeiro objetivo, numa entrevista para startups, né? Eu falo aqui também de casos próprios. Eu já tenho algumas empresas e muitas das vezes a contratação não é pela experiência que esta pessoa tem no mercado, né? Obviamente que vale mais para grandes empresas, médias e grandes empresas, mas pequenas empresas nem tanto. O profissionalismo é sim importante, não estou aqui a discordar disso, ou a experiência na área, mas vocês no estágio em que estão é extremamente dispendioso para vocês, e falou-se aqui há bocado do vesting e cliffing, né? Que vocês podem aqui depois tentar criar aqui formas de atrair esses grandes quadros com grande experiência, que são caros, né? Mas o que eu recomendo e também é uma forma de também ajudar nossos recém-formados é contratarem pessoas com pouca experiência, mas com uma grande capacidade de crescimento, né? Vocês, depois, obviamente, vocês têm que identificar isto nos vossos candidatos. Relevo no setor ou na indústria, a pessoa tem que ter uma formação similar ou um conhecimento, nem sempre formação, né, mas pode ter conhecimento técnico ou não da área em que vocês estão inseridos. Nível de independência, o que essa pessoa é capaz de fazer independente, sem precisar de ajuda constante, né? Obviamente que nem todos recém-formados têm um nível de independência muito, muito alto, mas com o tempo vai-se notando aqui o crescimento e a capacidade de cada um de resolver problemas por si só, né? E não estar independente de pessoas. Vocês em startups precisam de pessoas que têm alguma independência e consigam resolver tarefas que muitas das vezes são vossas, né? Que precisam da vossa atenção, mas nem sempre vocês estão presentes para tal, então estas pessoas têm que conseguir dar resposta a esses desafios. Essas pessoas também têm que fazer o track record, né? Pessoas que fazem apontamentos são de extrema relevância para uma equipa recém-formada. Os apontamentos são muito importantes. Perceber o que é que se falou na reunião passada, ou apontar o que é que se falou na reunião passada, o que é que se pretende fazer daqui a
2, 3 dias, 4, 5 dias, quais são as inovações, quais são as tendências do mercado, quais são as estratégias que vão se aplicar. Nós, no início, temos muitas ideias, temos muitas reuniões, muito desfoco, né? Muita coisa que vai nos tirar do foco. E pessoas que fazem o tracking e marcam, fazem um registro do que se vai dizendo ou vai-se visionando, digamos assim, olhando para o futuro. As pessoas com tracking, com uma habilidade de track record, têm aqui uma boa capacidade depois de conseguirem ir para o passado, né, e ver para as suas mutações e estarem sempre organizadas e assim por diante. Capacidade de aprendizagem. Uma pessoa que está é sempre muito aberta à aprendizagem, a aprender novas coisas. E os vossos setores, todo mundo está aprendendo, nas vossas áreas, normalmente, na maior parte das vezes, as pessoas quase todas estão a aprender, né? Nem todo mundo é especializado na área, então todo mundo tem que estar aberto e ter uma visão, uma visão open mind, né? Para todo tipo de conhecimento. Paixão e entrega ao projeto, a pessoa também tem que ter essa entrega, essa paixão, tem que ter, obviamente, curiosidade também pelo projeto, né? A entrevista que vocês vão fazer nem sempre tem que ser formal, há a formal e a informal. A formal, obviamente, nós já conhecemos, que é no escritório, convidamos o candidato e fazemos a entrevista, né? Mas também tem a informal, que é muito usada pelas startups a nível mundial, né? Principalmente nas Europas e Américas, em que convida-se o potencial colaborador, né, a um café ou a um pub, e vai-se conversando com essa pessoa, né? E muitas das vezes essa poderá ser a melhor estratégia, né? Obviamente depende muito da personalidade da pessoa, mas poderá ser a melhor estratégia porque deixa sempre a pessoa mais à vontade, né? A pessoa, se não está no escritório, está sem a gravata e sem o fato, sente um bocado mais à vontade neste tipo de ambientes, né? Mas também tem as suas desvantagens por causa do barulho e outras coisas mais, né? Então, durante essa entrevista, as perguntas que selecionei aqui, algumas são várias perguntas que podem sempre fazer, mas vou selecionar aqui algumas que podem ser, que achei mais relevantes, né? Primeiro é porque é que quer trabalhar para vocês, porque é que essa pessoa quer trabalhar para vocês, tem que ter um significado. Não devem só contratar por contratar na vossa fase, devem encontrar aqui a paixão, uma pessoa com paixão e com motivação necessária para fazer parte da vossa equipa. Quais são os seus pontos fortes e fracos? Por que é que vocês devem contratá-lo? São perguntas rasteiras, né? Quais são as expectativas em relação à vossa empresa, sendo que é uma startup, né? E que nem sempre os salários são lá muito agradáveis, mas o que é que eles querem entrar? O que é que eles esperam ganhar na vossa empresa? Se é conhecimento, se é experiência? E depois eu tenho aqui duas perguntas que são assim mais rasteiras, e aqui é para tentar perceber o nível de pensamento crítico e o nível de criatividade também dos próprios colaboradores, né? A primeira aqui é: quantas bolas de ténis vocês conseguem colocar numa limusine, por exemplo? É uma resposta que de momento vocês não parece uma pergunta, parece brincadeira, né? Mas tentar medir aqui a resposta do vosso candidato, e será criativa até certo modo, né? Uma outra segunda é: como explicarias a um extraterrestre, a um alien, né, o que é um jogo de futebol, assumindo que ele não sabe o que é um jogo, o que é uma equipa, o que é um jogador, porque que há 22 ou 22, uma só bola e 22 pessoas a correrem por essa bola, né? E ver como é que a pessoa conseguirá responder essas questões, que são um tanto quanto rasteiras, mas obviamente ajudam-nos aqui a medir a criatividade, principalmente a criatividade, porque as habilidades mais técnicas conseguimos medir de outras formas, né? Mas a criatividade é muito mais difícil de se conseguir medir e conseguir mensurar, né? E depois, obviamente, deixar sempre as pessoas fazerem as questões, caso tenham, sobre a vossa empresa e sobre o trabalho em que estão a contratar, né? Os testes psicotécnicos. Nós já sabemos, né? Muitos de nós já fizemos testes psicotécnicos. Os testes psicotécnicos são mais técnicos, né? E aqui tenta-se analisar a lógica, o nível de lógica das pessoas, né? Se realmente estão preparadas para o vosso
o desafio que vocês estão a pôr à mesa, né? Obviamente que nem todo tipo de trabalho, nem todos os trabalhos nós precisamos de pessoas muito lógicas, né? Alguns trabalhos são repetitivos, mas há outros que precisamos de um pensamento mais crítico, de um pensamento muito mais lógico, e aí os testes psicotécnicos vêm aqui ajudar-nos a medir e a ver se esse candidato é o candidato ideal ou não para a vaga que puseram à disposição, né? Depois tenho aqui mais 3 dicas para que a vossa entrevista também corra bem, né? A primeira é que para que vocês estejam abertos a novas ideias e obviamente prontos a adaptarem-se a novos ambientes, a novos desafios, né? Eu falei há bocado das entrevistas informais. Não é muito comum no nosso mercado ter esse tipo de entrevistas, né? Mas vocês obviamente podem aqui tentar ter aqui essa mente um bocado mais aberta e tentar explorar esse ponto, né? Porque poderá ajudar-vos a medir melhor quem realmente estão a contratar, né? E se é aquela pessoa que realmente querem. Nada de amiguismos e favores, né? Sejam mais seletivos, nada de penas também. Nós temos sempre alguém, temos uma empresa, temos sempre alguém que nos indica, olha, tem o fulano X que percebe de contabilidade, por exemplo, tem o fulano X que é muito bom em marketing. É sempre bom uma indicação, sim. No entanto, vocês têm que manter sempre o mesmo rigor, né? E não deixarem-se levar pelos amiguismos, né? Pelos favores, né? Por ser um familiar ou por ser um conhecido. E não é por aí. Vocês têm que ser mais rigorosos e seletivos nas vossas entrevistas. E claro, por último aqui, sejam simpáticos, né? E educados. Sempre que as pessoas também precisam dessa simpatia e a educação, né? Que é o crucial. Depois temos aqui o onboarding, né? Que é quando recebemos as pessoas, né? É a forma de mantermos ou inseri-las na nossa cultura, na nossa empresa, né? A primeira coisa, e aqui são pontos, sugestões, né? Mais uma vez, é explicar tudo mesmo antes da entrevista, o que é que eles vão fazer, o que é que não vão fazer, estamos a contratar porque é que precisamos de vocês nessa área, neste ponto, e até que ponto ele poderá fazer, ou seja, nas startups as pessoas são muito flexíveis, digamos assim, né? Eu sou de marketing, mas posso estar a fazer recrutamentos, eu posso estar a fazer também trabalhar com contabilidade ou finanças, né? Então até que ponto eles vão estar disponíveis né? O trabalho requer que eles estejam flexíveis e transversais a várias áreas da vossa empresa, né? Obviamente providencie sempre tudo, ao primeiro dia, né? Cadeira, computadores, se tiverem ou se ele tiver, e apresente sempre a equipa, apresente as ferramentas que vocês que vocês já usam, né? Trabalham, e-mails, Excel, Asana, se utilizam Asana, Infinity e outras tarefas, o Trello e outras ferramentas que sempre ajudam no trabalho, né? E obviamente apresente-o sempre à equipa, aos seus colaboradores, né, novelmente, e se possível vocês façam, ou ele faz uma apresentação ou vocês mesmos se apresentam e todo mundo se apresenta neste primeiro dia, né? E agora, eu tentei ser telegráfico e corri aqui um bocado. Quem tiver questões pode fazê-las. Caso não, eu vou passar depois para umas frases interessantes. Ok. Bom, nós deixamos sempre as perguntas todas no fim, não é, Adilson, para facilitar em função do tempo, né? Então, tá bem. Então, eu pus aqui duas frases, né? Que são frases que eu acho interessante, que vocês também deviam levar. Que a primeira é contrate o caráter, né? E treine as habilidades. Voltando aqui para o ponto dos estudantes universitários, as pessoas que precisam de novas oportunidades, né? As pessoas poderão não estar maduras o suficientes naquele ponto das suas vidas, né? Naquela fase,
Mas se vocês notarem aqui a entrega e o caráter ser de vosso agrado, né? Se haver aqui uma empatia com o trabalho, vocês devem contratar e dar oportunidade a essas pessoas e também treiná-las, né? Treiná-las a desenvolver as suas habilidades. E a última frase, que é: a tecnologia reinventará os negócios, né? Mas as relações humanas continuam a ser a chave do nosso sucesso, do sucesso das empresas. Essas são as duas frases que eu decidi aqui fechar a minha apresentação. E, claro, se tiverem questões, estou aberto. Obrigado.